Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer deste vídeo e que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, hoje eu vou estar falando de um dom excelente, de uma virtude grandiosa que é a humildade. E para isso eu vou estar recorrendo à Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui uma parte que fica na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 6. Lemos com a ajuda e a força de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Eu vou ler a metade do versículo. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Bem, hoje eu vou estar falando sobre humildade, e para entendermos e compreendermos melhormente, na exortação a gente vai chegando a uma compreensão maior do que a humildade. Antes, porém, eu vou estar falando do sentimento ou da emoção que é contrária à humildade, que é a soberba, da qual nós lemos aqui no versículo. A soberba é o contrário da humildade. Então vamos entender o que é a soberba, né? A soberba é o orgulho excessivo. O orgulho nós sabemos que até um certo momento, ele é um sentimento bom. O orgulho é aquele sentimento de satisfação, de prazer que nós temos quando nós executamos bem uma tarefa, quando nós alcançamos algo, né, que nos dá prazer, que nos dá alegria, uma satisfação de vitória. Então, a gente sente aquele sentimento que é o orgulho. Um desses sentimentos é o orgulho, né? Mas, com o passar do tempo, se a gente for achando que é melhor do que as outras pessoas, for se exaltando, esse orgulho vai crescendo, vai inchando a pessoa, né? E a pessoa vai ficando orgulhosa, né? E não passa mais a ser uma coisa natural, uma coisa boa, passa a ser uma coisa destrutiva. A pessoa fica presunçosa, prepotente, arrogante, soberba, consequentemente. O último ponto do orgulho é a soberba. A soberba é o orgulho excessivo. Então nós precisamos entender que tudo tem que ser moderado. A gente precisa ser moderado em tudo, para que nós possamos viver plenamente a vida. Não podemos nos exceder em nada. Também, outra coisa que o orgulho gera é o egoísmo, né? O egoísmo, que é o amor só para si, né? A pessoa só se ama, quer tudo só para si. Então também faz parte desse orgulho. O orgulho é o que gera todos esses males quando ele se extrapola, se torna excessivo. Então, para que nós possamos alcançar as coisas de Deus, o bem de Deus, nós precisamos ser humildes, vencer o orgulho. E para isso, nós precisamos crer e confiar na palavra de Deus, confiar na sua força, porque nós de nós mesmos, a nossa carne, ela quer os prazeres desse mundo. Muitas das vezes a carne é orgulhosa, a carne é vaidosa, porque a vaidade é a mãe de todos esses pecados, capitais, que gera em nós grandes aflições de alma, né? Então é a aflição pela vaidade. E o orgulho é um desses pecados da vaidade. E
A humildade é contrária a tudo isso. É contrária ao orgulho, é contrária à vaidade, é contrária à arrogância, é contrária à soberba, é contrária à cólera, à ira, à avareza, à mentira. A humildade é contrária a tudo isso. E nós precisamos dessa humildade. E quando a gente se deixa levar pela carne, pelos sentimentos carnais, né? Então começa a bajulação, a pessoa quer ser bajulada, quer ser exaltada, quer ser reconhecida, né? E começa a se envaidecer, se crescer orgulhosamente, se envaidecer. E daí gera todo tipo de mal, gera todo tipo de iniquidade. Porque as pessoas pensam que é sempre melhor do que todos, né? E aí passa a não respeitar mais ninguém, passa a não considerar mais ninguém, não tem gratidão, pensa que todo mundo é obrigado a fazer tudo por elas. Esse orgulho excessivo é um sentimento destrutivo, se não controlado, se não colocado na medida certa, na moderação. Como diz a minha esposa, tudo demais é sobra. Então a gente precisa ser moderado, né? Ser moderado em tudo e crescer na humildade. Perfeito? E por que a humildade é tão importante? Porque a humildade, o que é humildade? A humildade é reconhecer quem nós somos, é reconhecer as nossas limitações, é reconhecer a realidade das coisas, né? Tanto das coisas espirituais quanto das coisas materiais. Humilde é aquela pessoa que se conhece a si mesmo, né? Que se reconhece, que não se exalta, que não se ensoberbece, que não se envaidece. E se por acaso ele se ensoberbeceu e envaidecer por um momento, a humildade que está nele o faz voltar e se arrepender e continuar trilhando o caminho da humildade. Porque sem humildade não tem como agradar a Deus. Sem humildade não tem como receber aquilo que vem de Deus, né? Ou melhor, devido a gente estar em constante pecado, pode ser que a misericórdia dele nos alcance, mas a partir do momento que a misericórdia dele, a sua graça nos alcança, nós temos que andar em humildade. E daí é que conta, né? Então daí para frente a gente não pode se envaidecer. E é dessa parte que eu estou falando, que se a gente se envaidecer, se ensoberbecer, se tornar soberbo, a gente tem que voltar atrás e continuar na humildade, na mansidão, né? Porque sem humildade a gente perde tudo que vem de Deus. Por quê? O nosso inimigo, que é o diabo, o Satanás, Lúcifer, ele é astuto. Ele conhece muitas coisas. Ele tem milhares e milhares de anos, ele e os seus anjos. E ele sabe perfeitamente o que desagrada a Deus. É o orgulho excessivo, a soberba. Ele mesmo, quando ele estava lá no céu, esse anjo caído, antes dele vir para a terra, ser jogado para a terra, ele era o anjo de Deus, de luz, era um querubim ungido para proteger. E aí, ele ficou orgulhoso, né? Se ensoberbeceu por causa da sua formosura, tá? E se engrandeceu diante de Deus. E queria ser como Deus, sentar no trono de Deus. E a criatura queria ser como o Criador. E aí, essa iniquidade nasceu nele e ele foi jogado para a terra. Perfeito? Então, ele sabe o que desagrada a Deus. Porque suponhamos que a pessoa é orgulhosa, a pessoa é soberba, se envaidece, acha que é melhor, acha que é alguma coisa presunçoso, porque tudo isso aí está interligado. São tudo partes de um mesmo sentimento, que é a soberba. Então, quando fala de sentimento, a gente pode entender e compreender que no meio está incluído um monte de emoções juntas.
para reunir e virar esse sentimento, né? Esse orgulho excessivo, né? Então, a soberba não é somente uma emoção, ela é um sentimento destrutivo. Está muitas outras coisas ligadas a ele, a esse sentimento de grandeza, né? Grandeza excessiva, de achar que é melhor. Então, quando o inimigo tenta nos fazer pecar, influenciar, e faz nascer em nós esse sentimento de soberba, de orgulho excessivo, de arrogância, de vaidade excessiva, então a gente começa a achar que é melhor, achar que a gente faz as coisas pela nossa própria força, que a gente tem a capacidade de pensar com o nosso próprio pensamento, que é de nós mesmos, e a gente acha que a gente faz tudo pela nossa própria força, que a gente não precisa de ninguém, que a gente não veio de um ser superior a nós, que a gente é melhor, né? E então, o nosso Criador lá do céu vê tudo isso aí, e aí deixa a gente caminhar pelas nossas próprias forças, com os nossos próprios sentimentos. E nós sabemos o que acontece quando Deus deixa a gente caminhar pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias sentimentos ou intenções. A gente cai, a gente se distancia de Deus, a gente se distancia da verdade, a gente se distancia da graça, da salvação, caminhando direto para o inferno, para a perdição eterna, para a morte eterna. Quando Deus deixa a gente caminhar por conta própria, a gente só distancia de Deus. Porque sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. E é isso que acontece quando a gente se ensoberbece, quando a gente deixa o orgulho nos dominar, a arrogância e essa soberba nos levar. A gente se distancia de Deus. E é isso que o diabo faz. Ele trabalha 24 horas por dia para querer nos fazer pecar, para querer nos fazer ensoberbecer diante de Deus, achar que nós somos fortes, achar que nós somos melhores, né? Que nós não precisamos de salvação, achar que nós não temos uma alma, que nós não temos um espírito. Tudo isso aí faz parte da estratégia maligna do diabo para nos fazer pecar e ficar mal diante de Deus. Porque nós lemos aqui, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, se nós nos ensoberbecermos, certamente nós vamos ficar mal diante de Deus. Ele vai nos rejeitar, ele resiste aos soberbos. Como nós lemos, Deus resiste aos soberbos, né? Então não tem como nós chegar diante de Deus com soberbia, com orgulho, achar que somos melhores do que todos. Nós não somos. Então nós temos que descer do nosso orgulho, descer da nossa vaidade, descer da nossa arrogância, descer da nossa prepotência, da nossa presunção. O que é presunção? Presunção é achar que nós vamos conseguir amanhã ou daqui a alguns minutos, alguma hora, certa coisa que nós queremos, né? Prever alguma coisa que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. A nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Mas a pessoa soberba, ela é arrogante e ela é prepotente e presunçosa também. Ela acha que nada ou ninguém vai impedi-la de fazer ou deixar de fazer aquilo que ela quer. Ela não reconhece o domínio de Deus, a soberania de Deus. Então, não tem como essas pessoas pararem diante de Deus e alcançar as bênçãos de Deus. Dessa forma, não. Mas Deus, na sua infinita bondade, pelo seu glorioso e santo Espírito, pode, no íntimo dessa pessoa, convencê-las que elas estão pecando, que elas estão erradas, convencê-las do pecado,
e fazê-las converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos e buscar em Deus a sua misericórdia, a sua força, o seu poder. Porque eu falo para todos vocês que estão me ouvindo, né, que quem deu força para vocês até o presente momento foi Deus. Foi Ele quem vos carregou no colo. Foi Ele quem os livrou de todo o mal, quem vos livrou do pecado, da iniquidade, do engano, da falsidade, das ciladas que armaram para vocês, né? Das fofocas que geravam confusão, da falsidade, da língua mentirosa. Foi Deus quem os livrou de tudo isso. Aquele mal que ia cair sobre a vida de vocês, né, que na verdade se tornou algo que deixou aqueles que se levantaram contra vocês confundidos e envergonhados. Quem defendia vocês o tempo todo era Deus. Quem carregava vocês no colo quando era criança era Deus. É Deus que preparou o alimento para vocês, quem vos deu inteligência, quem vos deu sabedoria, quem vos deu conhecimento, quem vos dá inteligência para aprender, para estar na escola, né, para absorver. É Deus quem dá tudo isso. E dentro de cada um existe um espírito excelente, uma alma excelente que Deus quer salvar. Você não é só carne. Essa carne um dia vai ficar. Não desanima não, tenha fé. Você é eterno. Não é brincadeira não. Eu não estou falando aqui para ganhar like, para ganhar sei lá o quê. Não, não é nada disso. Eu estou falando isso aqui para você entender que você é eterno. Eu estou falando com conhecimento. Não é um conhecimento meu que eu adquiri de qualquer maneira, não. Esse conhecimento veio de Deus. Foi Ele que me ensinou. É Deus que me ensinou. E eu estou passando para você. Você é eterno, você tem uma alma dentro de si preciosa. Você vai viver eternamente. Não fique com tristeza que chega a determinado tempo, não vou estar mais nessa terra, vai acabar. Não acaba não, meu irmão e minha irmã. Não acaba não. Depois que a gente morre é apenas o começo da eternidade. Você vai viver eternamente, quer você queira ou não, acredite ou não. Não tem como fugir disso. Eu tenho plena certeza disso, do que eu estou falando. E você que está me ouvindo, pode ser que muitos tenham também essa certeza, outros talvez não tenham, mas pode ser que um dia, se pela permissão, pela vontade de Deus, você também possa ter essa certeza em vida, sem precisar morrer antes. Porque todos, quando nós morrermos, partimos desse mundo, nós vamos ter essa certeza que nós somos eternos. Quando o nosso espírito, nossa alma sair desse corpo, nós vamos ter certeza. Eu já tive essa certeza em vida. Quando eu saí do meu corpo, em espírito, eu tenho certeza. Eu sei do que eu estou falando, eu não estou mentindo. Deus sabe de tudo. E mesmo se eu não tivesse tido essa experiência de sair muitas vezes do meu corpo carnal, mesmo assim eu creria por fé na palavra de Deus, no que Deus está dizendo. Porque Ele me acrescentou a fé, Ele nos acrescenta a fé. Muitas das vezes você talvez tenha fé no seu coração e você vacila, você pensa que não tem fé. Você tem fé. Você apenas errou, você vacilou, você naufragou na fé, mas você tem certeza que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e tem salvação para a tua alma. Então levanta do seu pecado a sua ignorância, deixa tudo mal, a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância de lado, para trás e segue a humildade. Humildade é aceitar a vontade de Deus, aceitar quem você é. Quem você é? Você acha que você é carne? Você acha que você é o dinheiro que você tem? É a cor que você tem? É o cabelo que você tem? É a cor dos olhos que você tem? É o carro que você tem? É a moto que você tem? Você acha que você é isso? Não, não é. Isso aqui todo dia vai passar. Isso tudo está reservado para o fogo. No último dia isso vai acontecer. Ainda vai ter muitos acontecimentos. O Senhor Jesus Cristo vai vir. Vai levar uma porção de gente para os céus. Alguns vão ressuscitar e vão para os céus. E vão viver lá durante um certo tempo, como está escrito na Bíblia. Depois o Senhor vai vir pela terceira vez. Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela terceira vez,
Todo mundo que estiveram mortos ressuscitarão, muitos ainda estarão vivos, né? E aí depois do juízo final é que tudo isso está reservado para o fogo. Então, você não é isso. Você é um espírito, você é uma alma, você é um ser eterno. Você precisa compreender isso. Você tem que compreender isso. Na verdade, eu não estou aqui para te convencer. Quem convence é o Espírito Santo, né? Mas eu estou aqui para te dizer que você é um ser eterno, quer você queira ou não. Não é a enfermidade que te faz a menos. Não é essa tristeza, essa solidão que você está sentindo que te faz a menos. Você não é nada disso. Você é eterno. Você vai viver eternamente. Você só tem que escolher a sua morada, aonde você vai passar, o lugar que você vai passar a sua eternidade. Se vai ser lá nos céus, na Nova Jerusalém, junto com o seu Deus, o seu Criador, ou se será no inferno, no lago de fogo, junto com o diabo, Satanás e os seus demônios, e todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus e não se convertem, e só praticam o mal, todo tipo de iniquidade, e não se convertem, né? Então, é isso. A humildade nos faz aproximar de Deus, porque na humildade nós reconhecemos que nós somos fracos e que nossa força vem de Deus. Na humildade nós reconhecemos que nossa vida aqui na terra é como um vapor. Hoje está, amanhã não podemos estar. Pode ser que não estejamos, né? E independentemente se nós estivermos ou não, nós reconhecemos a soberania e a grandeza de Deus, porque Deus tem todo o poder, né? Então, ao reconhecer isso, nós não somos presunçosos, deixamos a presunção, né? E também ser humilde é aceitar a vontade de Deus. É quando Deus diz algo e aí pronto, para nós é aquilo mesmo, para nós é a lei, é a verdade, é a justiça o que Deus diz. E nós não queremos, através da nossa mente, daquela capacidade que Deus nos deu, achar que nós somos melhor, nós entendemos mais do que Deus, para não aceitar o que Ele está nos dizendo. Mas quando nós é humilde, nós aceitamos a palavra de Deus como a perfeita guia da nossa fé. E nós andamos segundo a vontade dEle. Pode ser que nós, como somos fracos, erramos, vacilamos, muitas das vezes discordamos, entristecemos, mas o importante é que nós somos humildes e nós reconhecemos e voltamos para trás. Vejam Davi cometeu tantos erros, mas por ele ser humilde, ele alcançou perdão para os seus pecados, para as suas maldades, né? Deus o perdoou tantas e tantas vezes porque ele era humilde, ele reconhecia o seu pecado, o seu erro, a sua fraqueza, e encontrava em Deus a única força para ele vencer o mal, vencer o pecado, vencer iniquidades. Então, quando nós somos humildes, Deus se agrada de nós, né? Então, é isso. Eu poderia falar muito mais aqui sobre a humildade, mas eu creio que já é o bastante. Também a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, não conhece tudo, mas Deus sabe tudo e Ele conhece tudo. E eu creio que Ele está me guiando para falar para todos, né? Então, a sabedoria vem dEle, o entendimento vem dEle, o conhecimento vem dEle. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. É Deus quem nos guardava a todo momento e continua nos guardando. Espero que Ele possa fazer nascer no nosso coração essa humildade, essa mansidão, que ela possa crescer ainda mais, que nós possamos ser vitoriosos em Deus. Ser humilde não é aceitar o mal, longe disso. Não pense que você aceitar o mal, aceitar o erro, para que você possa se corromper, isso não é humildade. Humildade é conviver com muitas pessoas que talvez não são perfeitas, que não, porque também nós não somos. São pessoas cheias de erros, cheias de pecados que nós não cometemos muitas das vezes, mas que nós aceitamos. Nós conseguimos conviver perfeitamente com as pessoas, né? Isso também é humildade. Humildade, o Senhor também deu um exemplo
quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele deu o exemplo também, da mesma forma que eu fiz convosco, fazei com todos, dando o exemplo de humildade. E ele disse também para os seus discípulos, que eles perguntaram, né, quem que era o maior deles. Aí o Senhor, ele estava disputando quem era o maior deles. O Senhor disse para eles, o maior tem que ser o menor, tem que se tornar. Se aquele que quer ser o maior, tem que se tornar o menor. Então, o Senhor está nos dando o exemplo da humildade. E nós precisamos entender que Ele é quem sabe a verdade. Porque Ele disse, Ele nos dando o exemplo também, né? Porque Ele disse que Ele era manso e humilde de coração, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo de humildade e de mansidão. Então, vamos crer que se nós, nesse momento, somos arrogantes, soberbos, presunçosos, orgulhosos daquilo que nós não somos, daquilo que nós pensamos que somos, mas não somos, vamos crer que Deus possa entrar no nosso coração com a sua humildade e nos convencer de que nós somos inteiramente dependentes do seu amor, né? Nós somos sim dependentes inteiramente de Deus, da sua força, do seu poder, da sua misericórdia, para que nós possamos viver, trabalhar, estudar e gozar dos bens que Ele, por misericórdia, nos faz desfrutar nessa terra e na vida vindoura. Perfeito? Também, esse sentimento de soberba, ele carrega um medo escondido. Ele carrega um medo que faz com que as pessoas procuram achar que são melhores para esconder esse medo. Mas eu falo para você também que é soberbo, orgulhoso. Todos têm medo de alguma coisa, né? Isso não é só você que tem. Isso não é uma fraqueza que vai te destruir inteiramente, né? Mas esse orgulho pode te destruir. Ter medo faz parte, né? Mas o medo excessivo também é prejudicial. Mas Deus pode dar coragem, pode dar força e coragem para que você possa vencer esse medo e se tornar uma pessoa humilde. Eu agradeço a Deus por essa força. Espero que Ele possa abençoar a vida de todos. E assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.